Deus enviou seu Filho amado para sofrer em meu lugar. Na cruz morreu, mas vivo agora está, pois ressurgiu e para sempre viverá, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Quão grato é viver com Cristo e desfrutar seu doce amor, e certo está de sua proteção nos dias calmos ou nas horas de aflição, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Oi, tudo bem? Nós aqui estamos muito bem, a graça e a bondade do nosso Deus, e queremos então estar te cumprimentando na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, desejando que também esteja bem e juntamente com a família, gozando de todas as bênçãos que Deus tem reservado para as suas vidas, para as nossas vidas. Eu quero ler nesse instante na carta de Paulo aos Colossenses, o capítulo 1, o verso número 10, o apóstolo Paulo diz: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Deus nos abençoe com essa porção lida na palavra dele, que ele esteja falando aos nossos corações. E eu quero pensar um pouco com você sobre viver de modo digno do Senhor. E preciso considerar duas situações na vida humana, dois comportamentos que o ser humano entra num deles. O primeiro, os que perdem o caminho para a dignidade, se entregam aos vícios, aos prazeres do mundo e acabam então desvirtuando-se, e normalmente o final é muito ruim, inclusive o final aqui na terra mesmo. O outro processo, os que se voltam para Deus, querendo viver com Ele, lutam por agradá-lo, por entender o plano dele para a sua vida, lutam por desfrutar da vida com Deus, ainda que em meio a muitas dificuldades. Espero que eu e você estejamos sempre lutando por esse segundo grupo de pessoas que não querem os prazeres do mundo, os vícios e tudo que é pecaminoso, mas querem, mesmo estando no mundo, viver com o nosso Deus. O apóstolo Paulo, ele escrevendo esta carta aos irmãos em Colossos, ele
chama a atenção dos irmãos da igreja a estarem vivendo de modo digno. E ele coloca algumas questões aqui que vale a pena a gente estar destacando-as e meditando um pouco sobre elas. Ele diz: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Então a primeira questão que levanta é viver de modo digno, agradando a Deus. Deus quer que a gente agrade a Ele. E agradar a Deus acontece com as pessoas, com gente vivendo em submissão a Ele e vivendo como Ele quer. A gente tem que submeter a nossa vida a Deus e viver dia a dia como Ele quer. O apóstolo usa a expressão inteiro agrado. É a gente viver totalmente no processo, na luta por agradar a Deus, por servi-lo, por viver como Ele quer, nos dispondo para Ele, nos dispondo para caminhar com Ele em toda a nossa caminhada, em todo o nosso dia a dia. Então, viver de modo digno, agradando a pessoa do nosso Deus, o que é tão importante e muito importante para as nossas vidas. Mas o apóstolo Paulo continua, ele diz: frutificando em toda boa obra. Então, viver de modo digno, frutificando em boas obras. É muito importante a gente atentar para isso. Deus gosta de ver vidas com atitudes obedientes a Ele e que contribuem para o reino dele aqui no mundo. Então, a gente viver frutificando, de maneira em que a gente está sempre submetendo nossa vida a Deus e contribuindo para que o reino dele seja expandido, seja divulgado aqui neste mundo. Deus nos criou para as boas obras. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, o verso número 10, diz que nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Muitos acham que têm que praticar as boas obras para serem salvos. Nós é totalmente ao contrário. Nós somos salvos, desfrutamos da vida com Deus e devemos frutificar em boas obras porque somos salvos e porque já vivemos com o nosso Deus. Vivendo para servi-lo, Ele nos salvou, Deus nos salvou para que a gente viva a serviço dele. A salvação que Ele nos dá não é só para a gente desfrutar dela e viver com ela só para nós, não, para a gente desfrutar dela e divulgar a pessoa desse Deus que salva para aqueles com quem nós convivemos em nosso dia a dia. Deus quer que a gente frutifique em boas obras e para vivermos de modo digno dele, a gente vai estar frutificando nessas boas obras. Mas há um outro fator que ele coloca aqui: e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, viver de modo digno, crescendo em conhecer a pessoa de Deus. Conhecer a pessoa de Deus é algo maravilhoso. Conhecer e crescer na experiência com Ele é algo ótimo. A gente entender Deus, entender sua vontade, entender seu plano para a nossa vida e estarmos batalhando por compreender e viver nessa interação de vida com Ele. É Deus trabalhando em nós e nós trabalhando por servi-lo, por conviver com Ele, a gente adquirir pleno conhecimento, como diz o apóstolo Paulo aqui. Pleno conhecimento de Deus, conhecer inteiramente a Deus em tudo aquilo que Ele revela para nós, em tudo que Ele coloca à nossa disposição, é o conhecimento experimental de convivência com Deus. Como já dissemos, é o conhecimento interativo, no qual Deus age e nós também respondemos à ação dele, nós contribuímos com o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Iniciei falando de dois caminhos, dois sistemas de vida. O primeiro sistema que nós mencionamos, pessoas que enveredam no mundo dos vícios, dos prazeres carnais, terrenos, mundanos, naufragam logo.
e os que querem viver com Deus e servi-lo na certeza de que vão caminhar dia a dia aqui sob o cuidado e a direção dele e vão gozar da eternidade juntamente com ele. E eu espero que eu e você estejamos sempre caminhando nesse processo de vida digna do Senhor, agradando a Ele em toda a nossa vida diária, frutificando em boas obras e adquirindo pleno conhecimento do ser dele para o desfrute da nossa vida. Deus te abençoe, fale ao seu coração e nos conduza no poder e na graça dele. E nós vamos estar orando ao Senhor. Ó Pai querido e amado, nós nos alegramos em poder chegar até o nosso ouvinte com esta mensagem, ó Deus, com este programa crescendo com o Senhor em nosso dia a dia, e queremos te agradecer por cada pessoa que tem participado conosco deste programa. Que o Senhor abençoe cada uma delas, ó Pai, fale aos seus corações, aos que estão tristes, que o Senhor esteja consolando, aos que estão alegres, que o Senhor esteja falando aos seus corações e conservando esta alegria, aos enfermos, que o Senhor esteja curando, ó Deus, e cuida de nós e fale ao nosso coração e nos ajude a viver de modo que seja digno diante do querer e da vontade do Senhor. Nos colocamos nas tuas mãos e sob o teu cuidado, e é por meio de Cristo Jesus que alegremente ao Senhor oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Nós estamos indo embora. Hoje às 19 horas nós teremos o estudo bíblico e você é convidado a estar participando conosco, ou presencial ou via online. Deus te abençoe e até então à noite, se ele assim nos permitir. Tchau, tchau.